Olá a todos! O presente trabalho da disciplina de Literatura Africana, pela docente profa. Doutora Ana Cristina Sá Martins, feito pelas discentes Cleudielen Santos Rodrigues, Sandriele Pimentel e Ana Caroline. O presente trabalho vai dar início à introdução às literaturas africanas de língua portuguesa. O primeiro tópico a ser explanado será Áfricas no plural. Esse conteúdo terá por intuito contribuir para a difusão das literaturas africanas de língua portuguesa, de modo reflexivo, crítico, mostrando a produção literária desse continente africano, contextualizando historicamente as similaridades e diferenças entre a literatura africana e brasileira, ou seja, ao decorrer desta videoaula será mostrado tudo isso. E também vai contribuir com conteúdos teóricos e práticos sobre a história da cultura afro-brasileira para ser colocada em prática pelos docentes, na verdade. Desde o ensino fundamental até o ensino médio, pois sabemos que muitas vezes os professores não têm formação adequada para trabalhar com a literatura africana ou afro-brasileira, né? E a primeira citação que eu coloquei aqui sobre esse conteúdo foi: o que fez a espécie humana sobreviver não foi apenas a inteligência, mas a nossa capacidade de produzir diversidade. Ou seja, a África, ela é diversa, ela tem diversas culturas, cada país tem uma cultura diferente, ou seja, Moçambique tem uma cultura, Cabo Verde tem outra cultura, eles têm idiomas diversos, não só a língua portuguesa, tem o francês, tem o árabe, tem o espanhol, o inglês, o português. Ou seja, a literatura africana ela vai ser escrita em vários idiomas e que são de autores de países africanos, né? Autores de países africanos. Também mostra a história desses desde a disputa colonial, né? Onde os colonizadores, né? Onde eles traziam nos portos, misturavam as línguas, as culturas, e como isso vai ser importante para a história desses países africanos, né? Pois esse continente, né? A colonização, ele é resultado de diversidade, de mestiçagens, de idiomas diferentes, de culturas diferentes. Outra coisa é a invenção da África pelas políticas coloniais, que será subproduto do racialismo europeu, o conceito que o europeu criou do negro, né? Que eles criaram do negro como pessoas que passam fome, de que lá é um país pobre, tudo esses conceitos, né? Para tornar reais as identidades imaginárias que o europeu criou do negro, né? Sobre os negros. E outra coisa, e esse conceito ele é criado então para tornar reais essas identidades imaginárias que foi criado do negro, para fazer o apagamento cultural dessas pessoas, porque eles foram impostos uma nova cultura, e roupas, a forma que eles comiam, o idioma que eles falavam. Então vai ter posteriormente a busca por uma identidade africana, né? Ou seja, os africanos eles se apropriam do idioma como língua deles, né? A língua que era imposta, e esse idioma ele terá características daquele país africano, como as variações, as sintaxes, a influência da língua materna. Agora não é algo mais do colonizador, e sim dos africanos. Vai mostrar também o centro-periferia, né? Que é a Europa como centro, ou seja, os livros bons primeiro eram dos europeus, e o da periferia era dos outros países. Ou seja, tinha essa comparação, né? Ou seja, a Europa era como o centro e o resto era a periferia. Então, é desconstruir essa ideia eurocêntrica da Europa como centro. E essa imagem, ela é a ideia de um momento histórico, né? De atos de dominação, da
leitura espacial, que é como eu falei, né? Quanto mais for parecido com o centro, melhor vai ser essa literatura, essa escrita. E essa escolha hierárquica, ela é um fechamento de toda análise em uma escala limitante. Ou seja, isso mostra uma caracterização desigual das trocas literárias, né? Que mostra que só os europeus contribuem, o resto não ajuda em nada. Ou seja, os outros autores não ajudam em nada. E isso são ideias equivocadas, ou seja, ideias mentirosas também. Mostra também autores de diversos livros para leitura, mostrando o país que eles nasceram e que isso pode contribuir fortemente para a formação de professores para trabalhar a literatura africana, né? Países como Senegal, o autor Leopoldo, de Moçambique tem José Caveirinha, Mia Couto, como foi bastante falado, o Gulani, Jorge Barbosa, Ouvide, Gabriel Mariano, Germano Almeida, que já são de Cabo Verde. Da África do Sul tem Nandine, Coetze, da Nigéria tem Chinua, Wole, Bush. E para finalizar este tópico, né, África no plural, a África ela não pode ser reduzida a uma identidade simples, fácil de entender e de caber nos compêndios dos africanistas. O nosso continente é resultado de diversidades e de mestiçagens. De Mia Couto, essa citação dos livros dele, ou seja, de que essas pessoas elas são dotadas de diversidade, de cultura, de inteligência, são escritores, são professores, são diversas pessoas que têm sua cultura, ou seja, eles não são pessoas vazias, eles têm a sua própria identidade cultural. Outro tópico que será abordado é a periodização literária. Desde a literatura colonial, que é toda escrita que, produzida na situação de colonização, traduz a sobreposição de uma cultura de uma civilização, ou seja, essa literatura colonial ela vai ter características fortemente daquela época que foram colonizados, né, de que os africanos foram colonizados. E periodização serve para que a gente pense sobre a literatura. Mostra a obra do Lusíadas, né, essa obra se refere ao naufrágio que aconteceu na região de Moçambique, né? Mostra a presença da história de pessoas que existiram, que fizeram parte da história da África, que vão aparecer como os personagens nos poemas, nesses contos, né? E mostra também outra coisa, o olhar do português para a África. Tinha essa época da colonização, né? O negro para os colonizadores era o selvagem, o primitivo, ou seja, que para eles precisavam ser civilizados. Que são facilmente de ser persuadidos, mas não, isso é uma ideia equivocada. Eles têm cultura, eles têm... Outra obra mostrada também é Sinfonia Bárbara, que é um romance de Eduardo Corrêa de Matos, que mostra que a África era descrita como um lugar quente, de sede, sem expectativa de nada, né, de matéria bruta, um lugar cheio de calamidades, escrito pelos portugueses, né? E a gente sabe que não é só que a África não é só um país pobre que tem sede. Eles são pessoas que têm suas culturas, que também têm suas riquezas. Também vai ter poemas e romances anticoloniais nessa periodização literária, também nacionalista, que denuncia essas injustiças coloniais. Também tem a recriação ficcional de um passado comum, ou seja, que une a ideia do pan-africanismo. Essa citação é de Kwame Anthony, em um dos seus livros. E toda essa escrita produzida na situação de colonização, ela traduz a sobreposição de uma cultura, de uma civilização. Ou seja, tudo que era nesse período, né, da literatura colonial, tudo que era escrito dentro desse período colonial até a independência. Mostra também o fato completo de Lucas Matheson,
que é de Luandino Vieira, que vai contar em sua obra a resistência à realidade de uma prisão, ou seja, tem um prisioneiro africano. Uma partezinha, um trechinho que eu escolhi foi: o guarda prisional veio lhe avisar, um sorriso de mentira colado na cara, com gosma de informações. O fato completo que vai dizer é o nome da comida típica preparada com azeite de palma e peixe e banana. Quando a mulher ela sussurrou o que traria o fato completo, ela estava falando dessa comida típica, né, de um país africano. Vai mostrar também a literatura africana moderna, que já vai ser um discurso de resistência, do autor escrever para si, sobre si, ou seja, sobre o que ele passou, como eu falei, essa língua subvertida, que agora é a língua adquirida, ou seja, é agora dos africanos, com as suas características, com a sua sintaxe, com a influência da sua língua materna. E também o projeto intelectual e literário entre os europeus e norte-americanos versus os africanos. Ou seja, é essa busca do eu, os europeus e norte-americanos, já os africanos é a busca de uma cultura, né? Porque eles eram colonizados, então essa literatura vai mostrar essa busca dessa cultura deles mesmos. Já os europeus é o eu criativo. Os africanos é descobrir um público a ajudar. Já os europeus e norte-americanos era querer autenticidade nas suas obras, né? Já os africanos as suas obras não, era perguntas, problemas sobre nós, como nós somos, nosso espaço, nossa cultura. Então, já os europeus, então o artista ele se coloca como sujeito à margem, né? E as diferenças entre os europeus e os africanos, né, em suas obras, vão aparecer nas construções literárias, né, como eu falei, nas obras, nos textos, nos poemas, toda essa diferença, né, que terá. E os africanos, para a gente tirar esses estereótipos, né, é através do conhecimento, de estudar sobre esses autores, de ir atrás, de como eles foram colonizados, de como as influências que tiveram, a sua busca pelo eu, como essas pessoas vivem, a sua cultura. Ou seja, para a gente tirar nos libertarmos desses estereótipos, é através do conhecimento, de conhecer as obras, de que visitar um país da África não é o mesmo que visitar outro país africano, ir a Marrocos não é igual ir para Angola. Ou seja, cada um tem as suas características, a sua cultura, o seu idioma. Sobre a literatura afro, vamos falar um pouco sobre a literatura angolana e a literatura de Moçambique. A literatura angolana, ela surge na primeira metade do século XX, quando um grupo de intelectuais eles se unem para buscar elementos culturais africanos. Eles querem sair desses personagens, dessa literatura europeia, dessa cultura europeia, e aí vão buscar referências na literatura brasileira. Isso acontece também devido ao fato do Brasil, depois da sua independência, em 1822, fazer com que a Angola, né, e uma das cidades, né, que é Luanda, das cidades mais antigas da África, acabe recebendo pessoas de variado nível socioeconômico, e aí também a colonização se intensifique cada vez mais. Então, os intelectuais eles decidem, né, trazer para os seus escritos essa discriminação, esse processo difícil de escravização e também a importância de querer que a Angola se tornasse independente. Então, essa guerra da independência, porque realmente foi uma guerra, a questão para que a Angola ela fosse independente. Então, existe, né, essa agitação cultural e política, também tem a imprensa e principalmente a literatura. E aí vai passando a cada momento. No momento da colonização tem as vozes da guerra, que tem Agostinho Neto e Luandino Vieira. Agostinho Neto ele se torna o primeiro presidente após a independência de Angola. E ele traz toda essa questão de discriminação, toda essa questão de escravização, como as pessoas
pretas estavam à margem daquela situação, eram escravizadas e que a sua cultura era apagada. E também Londino Vieiro, ele acaba falando também sobre essas guerras, né, em seus escritos, na sua literatura. Após essa luta pela independência, nós podemos voltar com Pepe Tela. Então, ele acaba falando sobre a utopia da revolução e a distopia da realidade. Então, nós temos a utopia da revolução, que seria algo bom quando a Angola se torna independente, e realmente é muito importante essa independência histórica, mas acontece a distopia da realidade, no qual aquelas pessoas negras, elas não tinham costume a olhar para o seu corpo, olhar para a sua cultura como algo belo, mas como algo feio, algo desagradável. Então vai ser um processo de construção da cultura como algo belo. E aí depois tem a geração do pós-guerra, que já vem com José Eduardo Agualusa e Onde Jack. Então ele já traz mais essa questão atual da cultura contemporânea, mas sempre trazendo também essas questões de discriminação, de racismo. Então é bem interessante estudar sobre essa cultura da Angola. A literatura de Moçambique, ela tem uma característica notável, que é que o escritor moçambicano, seja negro, mestiço ou branco, ele acaba se apegando ao universo não europeu. E um dos exemplos é quando eu coloco O Poder de Não Esquecer. Foi escrito por Mia Couto e ele acaba trazendo o seu passado à tona. Apesar de se dizer esquecido, ele ainda lembra de algumas histórias, né, do seu passado de escrita. Tem a formação do sentimento patriótico, que assim como a Angola, Moçambique também lutou pela sua independência. Ele também foi colonizado pelos portugueses. E aí tem a literatura como afronta aos poderes instituídos. Então, toda essa literatura afro e a literatura de Moçambique também traz essas violentas situações decorrentes do sistema colonial que eles enfrentam. Aí tem a literatura como superação da ideia de morte e tem a narração da catástrofe coletiva. Então, acontece muito essa miscigenação cultural, né? E essa questão dessas camadas sociais presentes, né, em Moçambique. Também é muito importante, né, e conhecido na literatura de Moçambique a questão da tradição oral, que é bastante conhecida nessas obras moçambicanas. Então, tem essa questão da forma de busca identitária e também a abordagem da exclusão do negro pelo sistema colonial. Então, são elementos essenciais da literatura de Moçambique. Essa questão da formação cultural, identitária, também a formação do sentimento patriótico deles lutarem pelos seus direitos, né, como pessoas pretas que foram colonizadas, que foram tidos como inferiores aos europeus. Então, toda essa literatura afro, né, em geral, ela busca esse manifesto, né, de igualdade, de liberdade, de amor próprio, amor à sua cultura, também a questão da religião, né, dos seus traços, da sua origem, da sua religião. Então, tudo isso é abordado nas literaturas. E aqui nós estamos citando a literatura de Moçambique e anteriormente a literatura da Angola. Então, toda essa questão da literatura, dessa história, dessa cultura, ela é importante para a construção, né, dos seres humanos. É importante para a identidade. E aqui nós vemos vários escritores que lutaram por essa questão de identidade e principalmente pela independência do país, que no caso nós citamos Moçambique e a Angola. As terras sentidas de África, nos ais chorosos do antigo e do novo escravo, no suor aviltante do batuque impuro de outros mares. As terras sentidas de África na sensação infame do perfume estonteante da flor, esmagada na floresta do ferro e do fogo, as terras sentidas. As terras sentidas de África, no sonho longo desfeito em tinidos de chaves carcereiras, e no riso sufocado, e na voz vitoriosa dos lamentos, e no brilho inconsciente das sensações escondidas das terras sentidas de África.
Vivas, em si e conosco vivas. Elas fervilham-nos em sonhos, ornados de danças de embondeiros sobre equilíbrio de antílope. Na aliança perpétua de tudo quanto vive. Elas gritam o som da vida. Gritam-no, mesmo nós cadáveres devolvidos pelo Atlântico, em oferta pútrida de incoerência e morte na limpidez dos rios. Elas vivem, as terras sentidas de África, no som harmonioso das consciências incluída no sangue honesto dos homens, no forte desejo dos homens, na sinceridade dos homens, na razão pura e simples da existência das estrelas. Elas vivem, as terras sentidas de África, porque nós vivemos e somos as partículas imperecíveis das terras sentidas de África. Este poema, As Terras Sentidas, foi escrito por Agostinho Neto, que foi uma das principais figuras da Angola no século XX. Ele era médico, escritor e político e foi presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA. E em 1975 ele se tornou o primeiro presidente da Angola até 1979 e ele é considerado um dos maiores poetas da Angola. O poema chama a atenção para períodos bastante críticos na Angola. Ele se refere tanto ao processo colonial quanto ao processo pós-colonial. E nesse poema a gente consegue ver várias dicotomias, né, entre o antigo e o novo escravo. E quando ele realiza essas divisões, essas dicotomias, esses contrastes, ele também remete ao negro que era explorado no período colonial e que ainda hoje é explorado, porque essa exploração se estende nos períodos posteriores. Quando nós tratamos essa dicotomia entre o antigo e o novo escravo, a gente tem que ter em mente que o colonialismo ele não acaba com a independência, é apenas uma ilusão de ser livre, porque o que acontece de fato é a permanência dessa certa escravidão, né? Ou dessa exploração, se a gente quiser amenizar o termo, porque as consequências desse longo período de colonização vão perdurar durante o tempo. O velho escravo, ele vivia sob o jugo colonial, e que agora, depois da libertação, como ele diz no poema, né, esses ais chorosos do novo escravo, eles são frutos da liberdade que ainda não chegou a ser concretizada, porque a gente sabe que depois da independência da Angola, ela se envolveu em outras guerras civis durante um longo período de tempo. Então esses ais chorosos remetem à ideia de lamento de dor, um lamento porque eles ainda não alcançaram o principal sonho, que é se libertar do sofrimento e da subjugação que foram deixados por esse processo colonial. Então, foram inúmeros fatores que colaboraram para essa dor, né? Tanto física quanto psicológica, que são frutos da colonização. A gente pode dizer, por exemplo, o envio de negros para outras colônias para serem escravizados, separação da família, imposição de outra cultura, também depois, né, a guerra civil que dizimou inúmeras vidas e espalhou o medo entre o povo, e outros fatores que só corroboraram para esse aumento desse sentimento de sofrimento. Nos próximos versos, no suor aviltante do batuque impuro de outros mares sentidas, normalmente, né, quando se relaciona ao batuque a alguma coisa impura, tem-se uma visão colonialista desse povo de outros mares. Porque batuque, para a cultura angolana, está muito ligado aos ritos e à música. Então aí o batuque ele representa os açoites sofridos pelos negros, o que nos leva, né, a partir dessa leitura, a perceber também outro fato. Os tambores eles são constituídos de peles de animais. Então, quando se aponta que esses batuques são impuros, e considerando que a pele do negro nesse contexto é o próprio tambor, e também considerando o fato de que o negro por muito tempo, também no tempo que essa poesia foi escrita, né, foi por muito tempo equiparado ao animal irracional, o negro era visto como algo que está à disposição do outro, até mesmo por meio da força, a gente consegue perceber a coisificação do negro. Então, os batuques que antes eram sinônimos de alegria, de celebração e de festa, nesse contexto do poema, em virtude das ações do colonizador, ele assume um novo papel, que é o de humilhação. A gente tem mais uma dicotomia, mais um contrário. Já na segunda estrofe do poema, são mencionadas as marcas que foram deixadas pelo colonialismo. Então, o poeta ele usa elementos sinestésicos que apontam para sensações, como principalmente o olfato, né, sugerindo essa destruição que foi causada pela colonização. Nesse poema, a África ela é mostrada como frágil, delicada, e por isso que ela é comparada a uma flor que foi esmagada.
A fragilidade do continente e também da Angola, né, perante o colonizador, é evidenciada quando ele diz que a flor foi esmagada na floresta. E não a floresta comum, mas sim a floresta do ferro e do fogo, evidenciando ainda mais esses conflitos entre colonizador e colonizado. E é impossível que haja um processo de colonização sem a perpetuação da violência. Então, o que se percebe nesse poema é que essas lamentações, esses desabafos das terras sentidas, eles vão ganhando proporção à medida que o poeta vai revelando essas desventuras. Então, na primeira, na segunda e na terceira estrofe, a gente tem uma repetição das sentenças, sentidas, as terras sentidas, e depois as terras sentidas em África. A gente consegue ver uma gradação aí. E isso nos dá a sensação de que esse povo que era silenciado, pouco ouvido, ele passa a ter alguma força e essa força vai aumentando de forma gradativa, sendo fruto de muita luta e muita persistência por parte do povo angolano. Lá na terceira estrofe, o poeta começa a apontar para os sonhos que foram desfeitos pelos colonizadores, que não alcançaram a graça, que são o sonho de tornar-se liberto das amarras do colonizador, que por anos esse sonho manteve uma esperança acesa no povo angolano. E a esperança também é um elemento chave neste poema. Outra coisa importante é que o poeta não utiliza nos sonhos no plural, mas sim no sonho, sugerindo que se trata de um sonho maior, que sobrepõe os demais, que é o sonho de liberdade da nação. Ele afirma que no brilho inconsciente há esperança. Então, apesar de muitas vezes ser um dos sentimentos escondidos, esse brilho sempre permanece. É uma luz acesa, uma luz viva nas terras sentidas de África. Então, dessa maneira, esses versos nos levam a pensar que as sensações escondidas estão vivas, demonstrando que a esperança é algo inerente para aquele povo que acredita na mudança. E esse é um tema muito recorrente nas produções do Agostinho Neto. Então, a gente percebe que não são apenas os angolanos que desejam dias melhores, mas todos os elementos que envolvem aquele ambiente. Tudo que vive na Angola se realiza em prol de requerer dias melhores. E conforme a gente lê nos versos, ornados de danças, de embondeiros sobre equilíbrios de antílope, na aliança perpétua de tudo quanto vive. Então, a gente observa que ele usa até elementos da fauna, que é o antílope, da flora, que os emboideiros, para demonstrar que não só o homem deseja que esses sonhos sejam alcançados, mas tudo quanto vive clama por dias melhores. Nessa estrofe, nós conseguimos ver que o termo as terras sentidas foram substituídos pelo pronome elas, que remete a uma falta de voz dessas terras. E essa parte do poema, esse pronome, ele denota também certa perda de identidade do povo angolano em virtude da exploração e o contato com o europeu. Então, para finalizar, nós podemos dividir esse poema em 3 momentos. O primeiro é quando há uma consciência das atrocidades em que os angolanos foram submetidos. O segundo momento revela uma crise de identidade, né? Haja vista as imposições da cultura colonial, que englobam língua, religião e outros fatores que ajudaram a esfacelar essa cultura tradicional. E contribuíram também, de outro lado, né, para o hibridismo dessa cultura angolana e africana. E o terceiro momento, que é marcado pela busca da identidade nacional com auxílio dos intelectuais e dos poetas que incitaram a sociedade por meio de movimentos com essa finalidade. Sobretudo por meio da escrita engajada, que é a característica desse poema. E, consequentemente, do autor, né, do Agostinho Neto.